Graça e paz, queridos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tô dando a bênção aí? Que bom estarmos juntos mais uma vez, mais uma quinta-feira, na presença do Senhor. Que bom que você pode estar aí, ouvindo, participando e cultuando ao Senhor nessa noite. E hoje, queridos, eu quero convidar, eu quero declarar aqui que todos vocês sejam muito bem-vindos, e nós teremos aqui o privilégio de falar com vocês da palavra do Senhor, onde juntos poderemos ter um tempo de reflexão, um tempo de comunhão com o Senhor. Então, antes de abrir a Bíblia, eu quero orar com você, agradecendo a Deus por esse tempo, agradecendo a Deus por sua vida. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos e te glorificamos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela graça do Senhor que sobre nós é concedida mais este dia, Pai. Ó Deus, por podermos estar aqui, ó Deus, juntamente com os meus irmãos, mesmo cada um em sua casa, Senhor, mas juntos em espírito, ó Deus, para engrandecer o Teu nome. E nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por esta bênção, ó Deus, que temos ainda essa ferramenta, que podemos alcançar muitas e muitas vidas através, ó Deus, das redes sociais. E pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, alcance o coração de cada um, alcance a mente de cada um nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha falar profundamente e poderosamente na vida e no coração de cada um que está assistindo hoje, e cada um que ainda, ó Deus, irá assistir, ó Deus, este culto na sua casa, ou no seu carro, ou onde quer que esteja, o Senhor esteja falando com cada um, em nome de Jesus. Sê conosco aqui, usa as nossas vidas, usa a minha vida, para falar, ó Deus, ao coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecido desde já por tudo. Amém. Amém. Meus queridos, hoje eu tenho a incumbência de trazer uma reflexão, mas eu disse para o pastor, achei muito bacana essa questão de os nossos irmãos terem testemunhado, ter trazido algo que ocorreu em suas vidas. E eu quero hoje, junto com uma reflexão que o Senhor colocou no meu coração, eu quero trazer também um pouco de algo que ocorreu na minha vida, na nossa vida como família. Eu quero trazer ao coração de vocês algo que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, onde ali fala algo muito interessante, fala algo do medo. Ali, nós já vamos ler o texto, mas ali, algo que falou muito ao meu coração é algo relacionado ao medo. E o medo é algo muito surpreendente, ou um sentimento, na verdade, extremamente perturbador do ser humano. Esse sentimento, ele enfraquece, esse sentimento de medo, ele assusta, esse sentimento de medo, ele tem o poder de inibir as nossas vidas, ou aquilo que nós precisamos fazer. Mas por que então nós temos medo? Segundo estudiosos, o medo é uma reação involuntária, é uma reação causada quando nós passamos por algum estímulo estressante, ou seja, o cérebro libera uma substância química que causa o disparo no coração, e esse disparo, ele causa uma respiração rápida, ofegante, que contrai os músculos, e dessa forma, então, entre outras coisas, nós definimos como medo. Então, no texto, você pode abrir e ler comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, que diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava.
outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, respondeu ao vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém. Quem é este que até o mar obedece? Meus irmãos, com Jesus é possível derrotar o medo, mesmo que ele seja real. Com Jesus é possível prosseguir. O tema da nossa reflexão hoje é: com Jesus eu prossigo. Você pode dizer aí na sua casa: com Jesus eu prossigo. Amém? Aqui nós podemos ver no versículo 40 que Jesus pergunta assim para os seus discípulos: Por que esse medo todo se estou aqui? Por que esse medo todo se estou aqui? Qual a diferença que faço no meio de vocês? Jesus pergunta para os seus discípulos. Mas medo, como eu dei a introdução, é algo que todos nós sentimos. É algo que eu e você temos dentro de nós. Isso faz parte das nossas vidas. Uns têm medo de insetos, outros têm medo de pequenos animais, outros têm medo de pessoas, outros têm medo de tomar decisões, outros têm medo de decidirem ou de acertarem, outros têm medo de errar. O medo então faz parte de nós, os seres humanos, é um sentimento que nós temos e nós sempre vamos ter. Pois bem, nós estamos vivendo um tempo onde o medo tem feito parte de uma forma muito grande na vida das pessoas. Medo de sair de suas casas, medo de ficar doentes, medo do Covid-19, enfim, medo do que vai ser daqui para frente, medo do nosso futuro. Pensando nisso, querido, Jesus ele diz lá em Mateus 9:22, para a mulher do fluxo de sangue, ela teve medo de chegar até Jesus, ela se infiltrou no meio da multidão até tocar nas vestes de Jesus para ser curada, mas ela teve medo de se aproximar e de falar com Jesus. João 14:1, os discípulos também tiveram medo, não sabiam para onde Cristo ia. Eles então: Mestre, para onde o Senhor vai? Jesus diz: para onde eu vou vocês não podem ir. Mas o Senhor aquietou o coração deles. O Senhor Jesus, ele, de uma forma muito simples, de uma forma muito profunda, ele diz para a mulher do fluxo de sangue: ânimo, filha, ânimo, a sua fé te curou. Ele disse para os discípulos: não perturbe o seu coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Com Jesus é possível derrotarmos o medo, com Jesus é possível nós prosseguirmos. A presença de Jesus faz toda a diferença em nossas vidas. Diante disso, eu não sou diferente de vocês, eu também tenho medo. E alguns anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, na verdade um pouco mais, eu tive um sonho. Aliás, Deus tocou no meu coração e me mostrou algo que eu queria ser na minha adolescência ainda. E há uns 15 anos atrás, o Papai do Céu falou ao meu coração e reviveu esse sonho dentro de mim. Mas eu tive medo, eu não sabia se isso realmente era o que eu buscava, o que eu queria. E aproximadamente
12 anos, 2008, eu senti algo muito forte no meu coração, algo que queimou o meu coração, algo que é inexplicável. Quando eu ia trabalhar, ouvindo a rádio, abriu-se então vagas para o concurso de polícia militar. E esse era o meu sonho lá na adolescência, de ser um militar, embora nunca ninguém da minha família ou familiares é militar, esse desejo despertou no meu coração. Então, eu ainda, sem saber o que fazer com esse desejo no meu coração, falei com o Senhor, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que seguir? É esse mesmo o meu sonho que eu preciso voltar e resgatar e cumpri-lo e vivê-lo na verdade? Mas eu já era casado, não era somente comigo, eu precisava envolver toda a família. Aliás, a partir desse momento a minha vida não seria mais a mesma se eu aceitasse e se a minha esposa aceitasse. Era só eu e a Ju naquele tempo. Então falei com a Jussara, nós juntamente oramos, buscamos ao Senhor e entendemos que esse era o objetivo que nós juntos precisaríamos correr atrás. Então em 2008 prestei o concurso, 2009 fiz todas as etapas com muita dificuldade, pois não conhecia São Paulo, tinha que ir para São Paulo sozinho, com muito medo, pegando metrô, entrando naquele turbilhão de pessoas, algo tudo muito novo para mim, mas o Senhor cuidou de todos os detalhes. Deus enviou pessoas para me acompanhar e para me direcionar e conseguir chegar, então, até o final desse processo seletivo. Depois disso, no ano de 2010, eu tomo posse então da tão sonhada carreira de policial militar. 16 de março de 2010, eu assino o livro tomando posse de funcionário público policial militar do estado de São Paulo. Começo então a escola de soldado, são 12 meses incansáveis de guardas, de estudos, de coisas novas para mim, coisas novas para a Ju. Nesse tempo estávamos grávidos, a Ju estava grávida do Luiz Felipe, foi muito difícil, ela ficou muito tempo sozinha e eu longe fazendo o curso de soldado. Então algo que nos surpreendeu, algo que nós cremos, algo que nós desejamos, e o Senhor confirmou em todo o tempo, pois tudo foi colocado diante dele, tudo foi direcionado por ele. Mas enfim, terminei a escola de soldado, aí então eu torno um policial pronto, como a gente fala na instituição. Depois de 12 meses de escola, eu vou então para escolha de vagas. Lá em Pirituba, nós nos reunimos, toda a escola de soldado, aproximadamente 2.300 policiais formados. E eu não sabia ainda, queridos, para onde eu deveria escolher o local onde eu ia trabalhar, talvez passar o resto da minha vida, ou talvez por um tempo e voltar para a minha cidade. Então eu escolhi ali com muita apreensão, eu escolhi trabalhar em Barueri. E eu confesso a vocês, fiquei extremamente arrependido, fiquei extremamente triste, fiquei extremamente desacorçoado por ter escolhido um local onde eu senti que não era ali que eu deveria estar, que era ali que Deus queria que eu estivesse. Eu chorei muito, confesso para vocês. Liguei para minha esposa e falei: bem, eu acho que fiz algo errado, eu acho que não era esse lugar, acredito realmente que não era esse lugar, mas eu já escolhi, vou trabalhar em Barueri, ali pertinho do pastor Daniel, em Osasco, né? Talvez eu nem conheci, talvez conheceria ele lá. Oh meu Deus. Mas confesso que eu tive medo naquele momento, pois eu ia para um local onde eu não conhecia, onde
talvez eu teria muita dificuldade em prosseguir na minha profissão. Disse algo até muito doido para Jussara. Falei, se eu não se der bem aqui, eu peço baixa, eu saio da polícia. Eu não nasci policial militar. Mas, queridos, por incrível que pareça, algo inusitado acontece. Depois de 3 dias, eu recebo uma ligação de um dos sargentos da escola de soldado falando para mim que havia cancelado todas essas vagas e que eu precisaria voltar para Pirituba, assim como todos os outros policiais, para nova escolha de vagas. Aquilo foi a maior alegria da minha vida naquele tempo. Eu fiquei tão feliz que eu falei, meu Deus, o Senhor é bom demais. Eu acredito que o Senhor fez isso por mim. Então eu fiquei muito eufórico e muito feliz. Então voltei para nova escolha de vagas e eu não tive dúvidas que eu precisava vir trabalhar em Piracicaba, em sua região, no 10º Batalhão de Polícia do Interior. Então vim em 2010, em 2011, no comecinho de 2011, me apresentei aqui no Batalhão de Polícia em Piracicaba. Trabalhei ali por 1 ano, onde aprendi muitas coisas, pois estava muito longe da minha casa. Então resolvi vir trabalhar na cidade de São Pedro, 3ª Companhia do 10º Batalhão. E quando chego aqui em São Pedro, meu desejo era trabalhar em Santa Maria da Serra, um município aqui próximo. E nesse município trabalhei por alguns meses. Eu ainda não tinha 2 anos de policial pronto. Eu fui no comecinho de 2012 para Santa Maria. E algo muito difícil aconteceu na minha vida ali. O ponto mais crucial, talvez, da minha vida como policial militar até aqui, aconteceu ali. Eu tenho hoje 10 anos de policial militar e não tinha nem 2 anos de polícia. E ali, no dia 12/8/2012, no dia dos pais, eu e meu colega de viatura fomos solicitados para atendimento de uma ocorrência onde um casal discutia e ouvia-se muitos gritos de socorro, muitos gritos nessa residência. Então nós fomos solicitados. Mas antes de eu falar com detalhes sobre esse atendimento dessa ocorrência, eu vou pedir para o pastor Daniel, que está aqui do meu lado, colocar um vídeo que ocorreu nessa ocorrência, que aconteceu nessa ocorrência de 2012. Então prestem atenção. Pode passar, pastor. E a Polícia Militar de Piracicaba abriu inquérito para investigar a morte de um homem que foi baleado depois de agredir 2 PMs em Santa Maria da Serra. Toda a ação foi registrada por um circuito de segurança. Em Santa Maria da Serra vivem hoje aproximadamente 6.000 habitantes. Pessoas acostumadas àquela calmaria do interior paulista, mas que viram a tranquilidade ser quebrada. Tinha um monte de gente na praça, curtindo a tarde, e assustou bastante. O caso que ele se refere aconteceu nesta rua, pouco movimentada do centro da cidade. As imagens gravadas pelo circuito de monitoramento mostram a ação de 2 policiais militares chamados para atender uma denúncia de violência doméstica. Quando os PMs se aproximam, já são agredidos por Valdecir dos Santos Silva, de 32 anos. Eles discutem e minutos depois, os 3 entram em luta corporal no meio da rua. Durante a confusão, uma pedra é arremessada contra um dos policiais. Uma pessoa tenta apartar a briga, mas Valdecir busca uma faca em casa e parte para cima dos PMs. Ele dá 5 facadas em um dos policiais. O outro PM, armado, dispara 4 tiros contra o rapaz. O policial esfaqueado sofreu ferimentos no braço e nas mãos, mas passa bem. Valdecir chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Militar de Piracicaba abriu um inquérito para apurar a ação dos policiais. Os 2 PMs também foram afastados dos trabalhos nas ruas. Eles devem passar por exames psicológicos. Para este especialista em segurança, não houve falhas na ação dos PMs. Eu entendo que ele não ia parar, então o policial acho que não teve outra alternativa e chegar a efetuar o disparo e que culminou na morte do rapaz.
O comando da Polícia Militar não gravou a entrevista, mas disse que os PMs tentaram conter o rapaz antes de atirar. O inquérito que investiga o caso deve ser concluído em 30 dias. Amém. Tô de volta. Vocês viram aí então? Nesse dia, por volta das 17 horas, nós fomos solicitados para atendimento de ocorrência entre marido e mulher. É uma ocorrência, queridos, que praticamente atendemos todos os dias. É uma ocorrência que, infelizmente, ocorre praticamente todos os dias. E nesse dia, eu confesso aos irmãos, eu confesso a você, que eu tive medo. Esse cidadão, ele já era conhecido no nosso meio. Esse cidadão, ele já tinha passagem criminal. E na parte da manhã, quando eu e meu colega patrulhávamos a cidade, eu os vi no fundo da sua casa. Eu os vi no corredor, tem uma varanda lateral, e eles estavam tomando ali uma cerveja. E eu falei no meu íntimo: tomara a Deus que esse rapaz não dê trabalho. Tomara a Deus que hoje seja um dia tranquilo. E realmente, Dia dos Pais foi um dia muito tranquilo. A cidade é uma cidade tranquila e foi um dia muito tranquilo. Mas no finalzinho da tarde, nós tivemos essa surpresa, que ao chegar no local, estava um silêncio tremendo em toda a vizinhança, inclusive na residência. Porém, quando eu fui avistar o local para averiguar se estava tudo bem, esse cidadão, ele me vê de dentro da sua casa, e ele é tomado de uma fúria tão grande, ele é tomado de um espírito mau tão grande na sua vida, que ele vem em minha direção, abre os portões da sua casa, já empurrando me empurrando para trás. E a todo momento eu tento acalmá-lo, a todo momento eu tento diminuir essa fúria que ele estava, mas infelizmente não foi possível, pois ele estava muito alterado. E nós que somos cristãos, ele não estava apenas alterado, ele não estava apenas alcoolizado ou talvez drogado, ele tinha algo além daquilo. Eu, com os meus próprios olhos, eu pude visualizar a transfiguração do rosto desse homem. Era algo além daquilo que a gente via naquele momento, era algo espiritual, algo maligno, que infelizmente tomou a vida daquele homem. E nessas conversas ele simplesmente alterava-se ainda mais, ao ponto de entrarmos em luta corporal, ao ponto de lutarmos um com o outro, de ir ao solo. Eu, por pouco espaço ou poucos milímetros, não bato a cabeça na sarjeta, mas uma coisa eu sentia muito grande. Eu sentia que o Senhor estava comigo, que o anjo do Senhor acampava ao meu redor naquele momento. Então ele se levanta, nós se levantamos, uma terceira pessoa, uma quarta pessoa na verdade, entra e acaba apartando. Ele consegue voltar para dentro da sua residência, e a sua convivente, ela disse depois que ele entrou e ele tomou posse de uma faca e dizia: eu vou matar aquele policial, eu vou matá-lo, eu quero matá-lo. Então ele sai novamente, eufórico, muito bruto, e vem em minha direção. No vídeo vocês percebem que eu me afasto. A minha intenção ali não era tirar a vida daquele homem, porque a luta ali não era contra a carne, a luta ali era contra espíritos, a luta ali era contra potestades. E naquele momento eu intercedia, eu clamava, pois ele falava, momentos tão rápidos, querido, foi tão rápido, mas o tempo que eu e ele estavam um frente ao outro, ele dizia, ele espumava sua boca, e ele dizia que ia me matar.
O único versículo que vinha na minha mente naquele momento era 1 João 4,4: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E eu retrucava em mente e em espírito, dizendo: maior é o meu Deus do que o seu Deus. E você não vai me matar. E ele vinha na minha direção, a ponto de que eu dei um disparo nele. E esse disparo, sinceramente, eu achei que eu havia errado. Ou seja, eu dei um tiro nele. Eu estava com a arma na mão e eu dei um tiro para tentar cessar a agressão, para tentar inibir a violência daquele homem. No entanto, no vídeo vocês veem que ele não sente nada, ele continua prosseguindo em minha direção. E eu acabo trombando em um veículo que estava estacionado e eu sou ali acometido com aproximadamente 12 a 15 facadas. Eu tenho algumas facadas ainda, algumas cicatrizes, na verdade, das facadas que eu tomei daquele homem, nos braços. Mas ao mesmo tempo que no começo do serviço eu tive medo para que esse cidadão não desse trabalho naquele dia, nesse momento eu sentia realmente que eu estava revestido da armadura do Senhor. A minha mente foi lá em Efésios 6, quando diz que revesti-vos da armadura do Senhor. Então eu tinha essa certeza, eu tinha essa convicção de que Ele, o meu Deus, era maior do que tudo isso. E eu, com as minhas pernas, eu consegui segurá-lo, mas mesmo assim, ele conseguiu dar algumas estocadas de faca em mim. E o meu colega, meu parceiro de viatura naquele dia, ele consegue então efetuar mais um disparo para que esse homem cessasse a agressão, pois a intenção não era tirar a vida dele. Mas mesmo assim, ele não para. Sendo então, o meu colega dispara mais 2 vezes, onde então ele sente e ele vai ao solo. Nós tentamos ainda socorrê-lo, nós tentamos ainda salvar a vida daquele cidadão, mas ele não resistiu e veio ao óbito. Mas o meu testemunho é de vitória, o meu testemunho é de milagre, pois eu nunca, queridos, imaginei que fosse passar por uma situação dessa. Eu, antes mesmo de ser policial militar, eu ouvi o testemunho de um amigo, pastor, que foi policial militar, tirou seus 30 anos de policial militar, hoje já é reformado. E ele disse um dia em testemunho: hoje eu estou entregando minha arma, minha farda, e eu tenho orgulho de dizer que em 30 anos eu não precisei dar um disparo de arma de fogo em alguém. E ele estava feliz por isso. Eu achei muito bacana, achei muito bonito. Mas comigo foi diferente. Em menos de 2 anos de polícia, eu passei por essa situação. E isso foi um crescimento para mim, tanto profissional, quanto emocional, quanto espiritual na minha vida. Eu cresci muito nesse dia. E o Senhor, Ele me fortaleceu. E eu me lembro que um outro versículo que tomou a minha mente nesse dia foi, que está lá em Isaías 41:10, que diz assim: não temas, eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Então eu fui para o hospital, queridos, ferido, mas salvo. Eu lembro que ali entrou uma policial feminina, uma policial militar, e ela disse assim, com essas palavras, ela é cristã, ela disse assim com essas palavras: eu vi o anjo do Senhor ao seu redor, te protegendo e te salvando. E eu creio nisso. Eu creio porque realmente o anjo do Senhor me salvou. O anjo do Senhor colocou o seu escudo em mim. Não porque eu sou melhor que alguém, ou talvez mais bonito, mas porque eu aprendi que crer nele, depender dele e viver para ele, ele estará sempre comigo. Eu aprendi e continuo aprendendo que sem ele
eu nada posso fazer. Ainda que a situação seja difícil, ainda que a situação seja tão complicada como foi essa, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Então, querido, é preciso crer na pessoa do Senhor Jesus. É preciso crer nele, não só no milagre dele. Muitas vezes nós cremos só no milagre que ele tem para nos dar. Muitas vezes nós cremos só no que ele pode nos fazer ou nos dar. Mas é através da pessoa dele que acontecem os milagres. E eu tenho certeza que nesse pouco tempo que eu tive de policial militar pronto, em estar naquele momento, naquela ocorrência, o que me livrou foi a minha fé em Jesus, foi a minha dependência dele, porque não tem outra explicação. Aquele cidadão poderia ter pego uma faca muito maior do que a que ele estava, ou ele poderia ter me acertado antes e ter tirado minha vida. Tantas coisas poderiam ter acontecido. Eu poderia ter dado um tiro nele antes e ele ter morrido, não sei, mas foi isso que aconteceu. Para Deus na minha vida ser exaltado, para Deus através da minha vida ser engrandecido, e eu engrandeço a Ele por isso, e eu exalto o nome de Deus por isso, porque não foi por mim mesmo, mas sim por Ele. Eu fui por alguns criticado, eu fui por alguns elogiado, eu fui por alguns até mesmo motivo de chacota, por não ter atirado, por não ter feito algo diferente, mas eu creio que pelo Senhor eu fui honrado, pois a minha fé, a minha dependência estava nele, e ele me salvou, e ele me protegeu. Então eu quero ler um salmo com vocês. Está lá no Salmo 118, do 5 até o 9. Salmo 118, do 5 até o 9. Que diz assim, é um complemento dessa ocorrência, desse testemunho meu. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo. Este é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. É melhor confiar no Senhor do que nos homens. É melhor depender do Senhor do que nos homens. Mas para isso é preciso conhecer Jesus. É preciso ser dependente de Jesus. É ser dependente dele para prosseguir. Então você poderá declarar, como o salmista Davi em Salmo 27:1. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu temerei? Ou de quem eu terei medo? Eu não sei qual que é o medo que você teme hoje. Eu não sei se é o Covid, eu não sei se é o seu futuro, eu não sei se é alguma decisão que você precisa tomar, eu não sei o que te deixa com medo hoje. Mas de uma coisa eu sei: se eu e você estiver em Jesus, nem o vento, nem as tempestades, nem o medo, nem as derrotas irão me fazer ou te fazer desistir. Se eu e você estiver com Jesus, eu prossigo. O versículo 40 do texto que nós lemos, Jesus diz, ele pergunta para você cristão ou para você não cristão: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Jesus deixa essa pergunta para mim e para você: por que eu e você estamos com tanto medo?
ainda nós não temos fé nele. Você pode ter fé em muitas coisas ou situações, mas nós precisamos ter fé nele, somente nele, porque ele sim é o nosso autor e consumador da nossa salvação e da nossa fé. Querido, estou aqui hoje por um milagre. Eu poderia ter morrido, mas o Senhor me sustentou, mas o Senhor me guardou e me honrou. Por isso estou aqui pela primeira vez contando esse testemunho depois de 10 anos. Ontem, na verdade, fez 10 anos que eu vivi essa ocorrência. Estou aqui para testemunhar que o Senhor é fiel e Ele ama aqueles que o amam, e Ele guarda aqueles que o guardam, e Ele sustenta aquele que depende dele. Mas Ele te ama também, você que ainda não entregou a vida para Jesus, e Ele quer que você creia nele e seja dependente dele, porque Ele quer fazer mais, muito mais daquilo que você pensa ou daquilo que você imagina. Tirar seu medo? Talvez não, mas te encorajar para enfrentar o seu medo, para que ele seja honrado na sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você que está aí do outro lado me ouvindo. Eu quero mandar um grande abraço para todos vocês, PIB de São Pedro, e para aqueles que não fazem parte da PIB de São Pedro. Para o meu filho que está lá em Portugal me vendo agora, para os meus amigos lá de Marília, meus irmãos, e meus colegas, amigos, irmãos de farda também. Todos vocês, Deus abençoe muito. Amo todos vocês. E eu agradeço imensamente a vida da minha esposa, que em todo esse tempo estava do meu lado, orando por mim. Saía quantas e quantas noites, até hoje saio para trabalhar, e ela fica em casa orando por mim. A propósito, esposa, você tem orado para o seu marido quando ele sai para o trabalho ou quando não está trabalhando? Ore por ele, ele precisa das suas orações. Obrigado, Deus abençoe.